Olá, tudo bem com vocês? Especialmente vocês, torcedores e torcedoras do Bahia? Eu espero que sim. Apesar dos pesares. Eu quero comentar sobre isto, sobre este momento do Bahia e até que ponto essa equipe do Bahia é de fato confiável para os seus torcedores. O que essa equipe vai conquistar no Brasileirão? Vai conquistar o título? Tem chance para isso? Eu até já fiz um vídeo aqui falando que o Bahia tem chances para isso. De onde vinha aquelas palavras, aquelas minhas palavras? A minha expectativa, elas ainda são as mesmas? O que acontece com este Bahia do Rogério Ceni? Né? É o assunto deste vídeo. Vamos lá, gente. Vamos para um debate sobre este assunto? Permita-me, antes disso, só chamar a atenção, abrir um parênteses, chamar a atenção para o fato de que este vídeo tem um patrocínio da 1xBet, para você que curte, evidentemente, uma aposta esportiva. A 1xBet é uma gigante do mundo das apostas, né? E é tida na Europa como a mais confiável casa de apostas do planeta, tá? Entrega rapidamente o lucro dos seus ganhos, sem nenhuma burocracia, né? Então assim, se você vai apostar, não fica apostando por qualquer uma por aí, né? Vá numa casa de aposta confiável, vá no XBet, tá? Não conhece o link que está no comentário fixado deste vídeo, cadastre-se lá e coloque o código promocional XJOSA para você ter o direito de um bônus de até R$3.000 no seu primeiro depósito. E de quebra, dica de jogo para hoje. Olha, hoje tem o Rosário Central contra o Inter pela Copa Sul-Americana. É um jogo muito importante aí. Eu acho que é empate ou vitória. Na verdade, Internacional contra Rosário Central. Eu acho que é empate ou vitória para o Inter nesse jogo, tá? Eu iria também numa seguinte aposta. No máximo sai um gol no primeiro tempo. É isso, tá? Não conhece a OXBet? Usa o link que está no comentário fixado, cadastre-se lá e coloque o código promocional XJOSA para você ter direito a um bônus de até R$3.000, ok? Fechando parênteses, vamos falar do Bahia. Bom, nessa partida contra o Corinthians, a gente teve algo muito semelhante ao que aconteceu na partida contra o Cuiabá. Curiosamente, essas duas equipes têm perfis parecidos. Times que vão à Fonte Nova para se defender, para se fechar nos seus campos de defesa, fecharem completamente os espaços defensivos, né, e não permitir com que o Bahia tenha facilidade nessa sua tratativa quando chega no terço final. O Bahia é uma equipe notabilizada como uma equipe que joga com posse de bola, que gosta de trabalhar no terço final, que gosta de ficar à frente da área do adversário, que gosta de trabalhar o seu jogo dessa maneira. Busca confeccionar o seu jogo, os gols da sua partida, que pode levar a equipe à vitória dessa maneira, a equipe do Bahia. Este é o jogo do Bahia. Este jogo ele pode ser extremamente eficiente, ele pode ser extremamente perigoso, depende de como as coisas estão ajustadas. Um esquema tático ele pode ser prioritariamente defensivo, ele pode ser prioritariamente ofensivo, importa bem menos. O que importa mais é o nível de ajuste deste esquema tático, porque quando ele não estiver ajustado, ele sempre vai apresentar problemas colaterais, efeitos colaterais, né, de um tipo de jogo. E foi justamente o que a gente viu contra o Cuiabá, foi justamente o que a gente viu contra o Corinthians. Duas derrotas em casa para dois adversários que os aspirantes a títulos hoje do Brasileirão venceram. Ou vão vencer. Este é um grande problema para o Bahia. Mesmo sendo o Corinthians, porque não há nenhum problema do Corinthians vencer o Bahia na Fonte Nova do ponto de vista de que, são duas equipes gigantes. O problema está no fato de que esse Corinthians, até este momento no Campeonato Brasileiro, nunca foi uma equipe dentro de campo, tá? Gigantesca. Longe disso. E sofreu derrotas para quase todo mundo, né? Bem, o Bahia teve a falta de sorte de que a equipe trocou de treinador. O Ramon Dias conseguiu montar uma equipe muito ajustada, né? Foi um Corinthians, na minha opinião, a melhor versão do Corinthians até o começo deste campeonato, desde o começo deste campeonato brasileiro. Ok, mas ainda assim, o Bahia tinha condição de ganhar. Bom, eu falei antes que o Bahia podia até ser campeão brasileiro. Ainda pode? Ainda pode. De onde vem esta expectativa? Vamos lá. De duas razões materiais, concretas, aquelas razões que são perceptíveis para todos. Todos. Primeiro, vem da qualidade do elenco do Bahia. Principalmente a qualidade que está presente no setor de meio de campo. E é principalmente o setor de meio de campo que constrói as vitórias. O ataque resolve ali, né? Mas o setor de meio de campo constrói muito as vitórias. Nesse setor, o Bahia tem tanta qualidade que é inacreditável, inclusive no banco de reservas. O Bahia precisa de reforços? Certamente. No setor defensivo, precisa chegar jogadores? Não dá. Para jogar com Vitor Cuesta, não dá. Um time do Bahia que pretenda ser campeão não pode ter Vitor Cuesta.
Ah, Josa, mas ele é o reserva. O problema do reserva é que de vez em quando ele vai jogar, ele vai ser titular. E foi o que aconteceu nessa partida. É o que vai acontecer, vai ser o que acontecerá também em outros jogos. Então, um elenco tão importante como o do Bahia, com tantos investimentos, não pode ter um jogador tão limitado hoje em dia como é o Cuesta. Não é a questão de que você não gosta do jogador, é o que ele entrega hoje como futebolista. Precisa de reforços aí nesse setor. Precisa de reforços também lá na frente, né? Lá no setor de ataque. O Bahia claramente precisa resolver o problema com 9. Não dá para ser esses mesmos jogadores como 9, ou fazendo um trabalho de 9. Então são problemas aí que o Bahia precisa resolver a despeito disso. Contudo, o Bahia tem elenco para ser campeão brasileiro. Por quê? Se nós olharmos para todos os outros aspirantes a títulos, todos eles também apresentam problemas, algum tipo de problema nos seus elencos. Todos. Absolutamente todos. Ok? O fato é que dá para ser campeão ainda assim. A questão é, com essa qualidade aí, né, precisa ter, na verdade, ajuste tático, tá? Eu falei que tinha uma outra questão objetiva que também assegurava, legitimava aqui a expectativa de que o Bahia possa ser campeão. Qual? Bem, o tamanho do time, né? O tamanho do Bahia, a estatura do Bahia, a grandeza do Bahia. O Bahia é tão gigante como qualquer equipe aqui do futebol do Sudeste. É tão gigante como os dois gigantes do Sul, o Grêmio e o Internacional. O Bahia não deve nada para nenhum desses times. Tem tradição como tem essas equipes, tem conquistas como tem essas equipes, tem grandeza, tem torcida, tem um estádio muito favorável, tem tudo. Essa é uma outra razão. Porque quando o time não é tão grande assim, ele pode até, eventualmente, ter uma grande formação de elenco. Mas, em alguns momentos decisivos, né, a falta de tradição e de estatura dessa equipe pode cobrar muito caro. Eu lembro, por exemplo, daquela final do Campeonato Brasileiro entre São Caetano e Vasco da Gama. Né? O primeiro jogo foi ali em São Januário, né? O São Caetano dominava a partida, vencia a partida. A arquibancada, né, cedeu, né, culpa do Vasco da Gama, que colocou muita gente ali e tal. E o Vasco da Gama conseguiu, por causa disso, fazer com que o jogo fosse adiado eternamente. E ele aconteceu quando o São Caetano já tinha perdido grande parte dos seus jogadores. O Vasco ganhou. Naquele momento, gritou o tamanho, a estatura do Vasco da Gama em relação ao tamanho e a pequena estatura do São Caetano. Este problema o Bahia não tem. Agora, evidentemente que essa equipe ela vai ser testada ao longo da temporada, né? Vai ser testada, vai receber testes dos seus adversários. Então eu tenho um modelo de jogo ali. Esse modelo de jogo, por exemplo, também vai ser muito testado. E o Bahia precisa tomar muito cuidado para que o seu jogo, né, não fique previsível. Porque veja, quando a equipe tem um adversário, quando um time ele é defensivo, né, ele é até possível que os seus adversários entendam qual é o seu tipo de jogo. Mas é o jogo defensivo. Não é tão complicado assim. Né? Não é tão complicado assim de se entender qual é esse tipo de jogo defensivo. Né? Mas esse jogo defensivo é o jogo defensivo, não é o jogo para construir vitórias. É o jogo, por exemplo, que está muito mais preocupado em não levar gols, né? De conseguir encaixar um contra-ataque, mas se nada acontecer está tudo muito bem. Né? É mais ou menos por aí. É diferente do jogo ofensivo, que busca a vitória o tempo inteiro. Né? O modelo ofensivo, ele não deixa de ser uma aposta muito mais perigosa. Por isso ele tem que ter um nível de ajuste muito, muito forte, muito profundo. E o ajuste do esquema tático de uma equipe ofensiva, né, precisa, né, combater o tempo inteiro a sua previsibilidade do jogo. Ok? Então é muito importante que essa equipe não seja previsível. E o Bahia, fica muito fácil entender como é que o Bahia joga. Tá muito fácil entender como o Bahia joga. O que o Bahia precisaria fazer para resolver essas questões? Primeiro, o Bahia precisa ter muito mais eficiência quando chega no terço final. Marcando gols, resolvendo ali aquela parada muito mais rapidamente. O Bahia pode perfeitamente chegar ao terço final, né, e ficar tocando a bola ali, não imediatamente à frente da área, um pouco antes, né? E aí tentar, por exemplo, ser muito mais certeiro num momento ou outro em que o defensor adversário gerar uma certa brecha, né? Se perder ali nessa questão ali da marcação, porque tem um debate ali, tem um enfrentamento ali entre as duas propostas quando o Bahia chega no terço final. Qual é a proposta primeiro que vai se desgastar? A defensiva é muito mais fácil de ter sucesso, né? A ofensiva não.
Então, o que acontece? Neste caso, o que o Bahia precisa fazer é reverter essa situação. É gerar o desgaste primeiro no sistema defensivo do adversário. Mas o que está acontecendo é que a gente vê o desgaste da proposta ofensiva do Bahia. Por que isso acontece? Porque os jogadores, está faltando para os jogadores do Bahia criatividade ou ideia. E essas ideias, infelizmente, Rogério Ceni, vem no treinamento. É isso, vem do técnico. Tá? Então, as jogadas precisam mudar. Precisam ser mais eficientes. E se isso não for possível, o tempo em que o Bahia fica ali no campo de ataque, no terço final, precisa ser um tempo menor. Por quê? Porque quanto mais o Bahia fica ali e não consegue ser eficiente, mais os jogadores se desgastam nessa proposta. Além do que, a cada minuto que os jogadores passam naquele setor, os jogadores começam a entender que eles estão ali para construir o jogo. Eles perdem de vista que também são, todos eles, até o centroavante, também são defensores. Então, a possibilidade que o Bahia se perca dentro dessa perspectiva, e estamos aqui para atacar, para construir, para fazer gols e tal, enfim, e se esqueça neste caso de que também todos os jogadores que estão ali, também estão ali para defender, pode gerar um efeito extremamente drástico para o Bahia. O adversário pode pegar essa bola e sair no contra-ataque sem muita dificuldade. Por quê? Porque os jogadores perderam de vista que também estão ali para defender. Os jogadores, na verdade, e aí não é somente o jogador. Também o treinamento tem a ver com isso também. Tem a ver também. Quanto ao Corinthians, a maneira como o Corinthians saiu para contra-golpe foi uma coisa bizarra. Todo o Bahia estava ali à frente. E o Bahia vai levar os seus jogadores para frente. Todas as suas linhas são empurradas pela frente para que não tenha esse espaço entre linhas. Até por causa disso, precisa ser muito cuidadoso isso daí. E não foi. Então a questão passa. Ou resolve rapidamente o jogo quando chega ali no terço final, ou então, em vez de ir necessariamente para frente da área do adversário, não vá necessariamente para frente da área do adversário. Trabalhe um pouco mais no segundo terço do campo, que é um setor, por excelência, em que a equipe pode chegar muito rápido à área do adversário, mas também os jogadores podem chegar muito rápido à sua própria área. Correr, mesmo em perseguição dos adversários, é muito mais fácil quando a equipe concentra muitos jogadores no segundo terço do campo. O fato é que esse jogo ofensivo do Bahia está ficando previsível, está muito previsível. O fato é que o Bahia é uma equipe que quando enfrenta um time que se defende muito, o Bahia tem dificuldades, na verdade, para resolver esse jogo, e aí pode se dar muito mal no contra-ataque quando esse adversário pega essa bola. Esse Bahia, por exemplo, pode ter muito mais facilidade contra times maiores, muito mais fortes, ainda que adote essa prática aí de trabalhar no terço final. Por quê? Porque contra esse time mais forte, ainda que ele esteja ali sufocado na sua área de defesa, no seu campo de defesa, esse time não sabe marcar tanto, porque não treina tanto a marcação como aqueles times menores, ou com esquemas voltados para a defesa. Então, a gente tem um problema aí. O problema passa muito, sim, pelos jogadores. O Bahia precisa ter centroavante, precisa ir no mercado buscar centroavante. E o Bahia precisa tirar do Ceni reclamações idiotas, como o gramado da Fonte Nova. Resolva o problema do gramado. Claramente que quando isso acontecer, o Ceni vai falar de alguma outra coisa. Ele ainda não falou, o jogador falou? Porque ele vai falar. Se as coisas piorarem, ele vai começar a falar. Porque eu conheço o Ceni, tá? Acompanhei toda a carreira dele aqui no São Paulo, acompanhei muito dele no Fortaleza, acompanhei o Ceni no Flamengo, até mesmo no pouco tempo que ele ficou no Cruzeiro. Ele tem dificuldade para reconhecer seus erros. E ele tem dificuldade para entender que ele precisa, na verdade, ele se responsabilizar de verdade e não da boca para fora. Porque ele é perito em falar, não, eu assumo a responsabilidade. Assume nada, isso é da boca para fora. Mas se ele assume, não tem apenas que assumir a responsabilidade. Tem que resolver o problema. É muito bem pago para isso, porque se não conseguir, ele não pode ser técnico para o Bahia. Porque o Ceni tem hoje um elenco espetacular. Gente, é espetacular. Ah, não é? É. Aqui no Brasil, é. Não tem motivo para não ter uma campanha ainda melhor do que tem. Entende? Então, poxa, a SAF vai investir em jogador, vai ter um elenco tão bom e não vai conseguir um título, é isso? Quando tiver esse problema aí contra o Cuiabá, contra o Corinthians, o técnico não vai conseguir fazer nada. Vai mexer de forma óbvia. Vai fazer alterações dentro da previsibilidade. Então, os jogadores do time adversário em campo percebem que o Bahia está previsível. Aí o técnico vai mudar. Os jogadores e a comissão técnica adversária percebem que já sabe o que vai acontecer.
Porque também há previsibilidade nas ações do técnico do Bahia, na mudança da equipe. Aí não dá, né? Aí não dá. Qual é o problema para a torcida do Bahia? Qual é o problema? É o mesmo problema que afeta até mesmo a torcida de um Botafogo e outras equipes. Não de um Palmeiras. Do que eu estou falando? Eu estou falando da desconfiança. O torcedor, ele não tem uma total confiança na equipe. Isso não tem a ver somente com a equipe, com a qualidade da equipe e tudo mais. Né? E quando tem essa confiança total, ele está sempre vivendo uma tensão. De onde vem isso? Vem da dificuldade da equipe de conseguir um título grande. Há muito tempo que o Bahia não consegue um título grande. E é isso que gera no torcedor essa expectativa de que as coisas podem não dar certo em algum momento, ainda que a equipe esteja no primeiro lugar lá no campeonato. O torcedor do Botafogo está vivendo isso hoje. Então, até que ponto essa equipe do Bahia é confiável? Neste momento, ela é pouco confiável, porque não pode perder para um time como o do Corinthians e do Cuiabá dentro de casa. 2 partidas dentro de casa. A equipe, para ser campeã brasileira, neste caso, precisa ser terrível fora de casa, ganhar de qualquer adversário, como o Bahia faz muitas vezes fora de casa, mas não pode, por exemplo, ter derrotas. Não pode se dar o luxo de ter derrotas para um time que luta contra o rebaixamento, que é o caso do Cuiabá, e outro time que neste momento também luta ainda contra o rebaixamento, que é o time do Corinthians. Então, o Bahia pode ser campeão? Pode ser campeão. Mas o Bahia precisa romper com esses desafios impostos pelo contexto do Brasileirão, porque são, digamos assim, os primeiros desafios impostos para o Bahia, e o Bahia não está conseguindo superar. Quem é responsável por isso? É o técnico? Ou os jogadores, que também precisam chamar um pouco mais a responsabilidade, né? A SAF, que precisa gerar mais cobrança também, cobranças saudáveis, né? Mais necessárias. E aqueles que contratam, né? Que precisam do mercado e buscar jogadores, né? Que possam resolver. Talvez nem precisa gastar tanto assim, porque o elenco já é muito bom. Mas é possível. Tem a torcida que faz sua parte, tem o estádio que faz sua parte, apesar do gramado, né, Sênio? Ainda é possível. Mas o Bahia precisa romper, minimamente, né, com essa sua dificuldade aí, né, de romper os desafios impostos pelos seus adversários. Porque mesmo que o torcedor continue com a sua desconfiança, ele vai continuar apoiando, e o Bahia pode perfeitamente ficar em primeiro lugar. Ainda assim o torcedor vai ter alguma desconfiança de que talvez possa não dar certo. Mas isso aí é com o torcedor, né? Não tem a ver, porque lá na hora do jogo, o torcedor do Bahia está sempre apoiando. É possível sim o Bahia ainda ser campeão. É possível. Mas o time precisa apresentar um pouco mais de maturidade na solução dos problemas impostos pelo adversário. E o seu técnico precisa mostrar qualidade. Porque, veja, ele precisa mostrar qualidade. Tá? Ele tem obrigação para isso, porque o elenco é muito bom. Tá? É muito bom. A gente não para muito para falar disso. Mas o Ceni tem um elenco muito bom. Ele tem, sim, obrigação. Tem continuidade também no caso, né? O Bahia está disputando quantas competições, por exemplo, tem isso também, né? Então isso não é desculpa. Precisa apresentar. Agora, você sabe que quanto ao trabalho do técnico, se o Bahia cair para a 3ª divisão e o técnico não pedir para sair, ele vai continuar. Porque este é um dos defeitos da SAF, na minha opinião. Tá? Deixar rolar. Quando a cobrança precisa ser exercida o tempo inteiro, né? Ainda confio muito no Bahia. Lamento muito por essa derrota contra o Corinthians. Lamento demais. Ainda mais do que a derrota contra o Cuiabá, porque aquela foi chocante. Mas até em virtude dela, eu supunha que o Bahia pudesse conseguir vencer o Corinthians, que todo mundo estava vencendo até então. Foi realmente lamentável, mas eu ainda acho que o Esquadrão pode sim ser campeão brasileiro, mas precisa ter muito mais maturidade e o seu técnico precisa também entregar um pouco mais, porque até agora o que está entregando, na minha opinião, é muito pouco diante daquilo que ele recebe e diante das expectativas de muitos dos torcedores do Esquadrão. É isso.